Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais esta exibição aqui no canal do Centro Espírita Irmã Rosa no YouTube. Meu nome é Cláudia Matos e eu sou colaboradora da casa. O tema deste mês é Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. É uma citação de Paulo, que está em sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. A expositora de hoje é a nossa convidada Cláudia Correia, da Federação Espírita do Distrito Federal, que abordará o tema Necessidade de Caridade, segundo Paulo. Mas antes, nós vamos ler uma página e fazer a nossa prece para a harmonização. A página de hoje é do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, mensagem número 115. Plante sementes de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante. Lance as sementes ao solo e deixe que cresçam e frutifiquem segundo as possibilidades do terreno. Aguarde o tempo, mas por enquanto, plante as sementes da bondade e do amor por onde quer que você passe. Vamos orar? Nos concentrando, elevando nossos pensamentos em gratidão a Deus pela vida, a Jesus pelo seu Evangelho de tanta luz, a nossa Mãe Maria de Nazaré, a espiritualidade amiga do Irmã Rosa, que está sempre conosco, nos ajudando, e assim rogamos a toda essa espiritualidade que tenhamos uma tarde de paz e que os ensinamentos de Jesus possam tocar todos os corações, todas as mentes, regendo pensamentos e atitudes. Pedimos ainda que nossa irmã Cláudia, que fará uso da palavra, seja sempre abençoada, sempre iluminada. Estejamos em paz com Jesus, agora e sempre, com a graça de Deus. Vamos ouvir agora Cláudia Correia. Olá, amigos de Ideal. Olá, amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. Sou muito honrada por estar hoje aqui, nesse espaço virtual dessa Casa de Luz, Casa de Amor, casa que frequentamos aí durante muitos anos, antes de vir aqui para Brasília. Eu sou Cláudia Correia, atuo no movimento aqui Espírita de Brasília, no Centro Espírita Trilha de Luz, e também eu auxilio na comunicação da Federação Espírita do Distrito Federal, na FEDEF, como jornalista. E atuamos aqui dentro do Movimento Espírita de Brasília, na qual também me orgulho muito de participar. Nós temos um movimento muito unificado, atuamos muito uns nas casas dos outros, né? Por isso nós carregamos um pouquinho de cada casa com a gente. Mas hoje falamos aqui no Centro Espírita Irmã Rosa, essa casa maravilhosa, Irmã Anália, Irmã Rosa, nossas queridas mães espirituais, casa do meu coração. Então a gente vai falar hoje a respeito de um tema lindo, né? O convite da Paula Reis muito nos honrou, ainda nos presenteou com esse tema extraordinário, que é a necessidade de caridade segundo Paulo. Aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai analisar, vai trazer, né, a questão da caridade, né, que fora da caridade não há salvação. Ele vai fazer um estudo a respeito da caridade, a necessidade da caridade, e ele traz Paulo de Tarso. Na verdade, a necessidade de caridade, segundo Paulo de Tarso, é parte de uma das epístolas de Paulo. Paulo escreveu 14 epístolas, e eram epístolas de instruções, né, para as casas espíritas que estavam se formando
né, na época do cristianismo primitivo. Então eram os primeiros cristãos. Então muitas cartas eram cartas que davam instruções, traziam instruções, comportamentos, né, como as pessoas deveriam se comportar. Mas nessa carta em específico, né, que é essa carta para a igreja de Coríntios, né, Paulo se supera, porque na verdade é a carta que Kardec vem trazer, né, que vem falar a respeito da caridade e vem trazer como simbologia de uma caridade muito superior, né? Então, Paulo, que é exemplo de superação, né? Antes ele era Saulo de Tarso, porque ele perseguia os cristãos, e durante um momento de sua vida, que foi um momento muito marcante, no caminho de Damasco, onde ele ia lá realmente buscar um adepto do cristianismo, porque ele era um perseguidor do cristianismo, ele estava ali, né, seguindo para a estrada, né, para a cidade de Damasco, quando ele foi interrompido. Ele foi interrompido pelo próprio Cristo. Jesus Cristo interrompeu Saulo de Tarso na estrada, questionando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, Paulo caiu do cavalo, porque foi imensa a luz aquela aparição do Mestre de amor. Ele chegou como um sol e cegou os seus olhos. Daí em diante, né, Paulo constrói toda uma vida de superação e transformação, mostrando para todos nós, cada um de nós, que nunca é tarde para mudar, que não importa o que nós fazemos, que nós já tenhamos feito na vida, o amor tem sempre a porta aberta para cada um de nós, está sempre pronto, está sempre apto a receber todos nós que somos filhos de Deus e filhos do Pai. Então, Paulo, ele é um grande exemplo de superação, né? Emmanuel afirma que ele conseguiu superar em muito pouco tempo, em muito poucos anos, esse abismo que existia entre ele e Jesus Cristo. Em muito poucos anos ele conseguiu superar. E foi ele o grande apóstolo do Evangelho. Ele foi o grande divulgador, porque ele cantava, ele espalhava as sementes da Boa Nova por todas ali, desde a Grécia, Itália, todo aquele Oriente ali, né, aqueles lugares que Jesus Cristo viveu, ele espalhou, ele trouxe a palavra, dando referência, né? Tanto que ele escrevia carta para essas igrejas, né? As epístolas, né, que eram cartas para essas igrejas que estavam se formando. Mas a gente tem que compreender tudo isso, todo o Evangelho, na verdade, como uma grande simbologia. Porque toda a palavra do Cristo e tudo que veio também após é ensinamento, é aprendizado. E a gente vai entender que todos nós, meus irmãos, temos o nosso caminho de Damasco. Temos o nosso caminho de Damasco a ser percorrido. Cedo ou tarde, Jesus Cristo vai nos chamar. Jesus Cristo vai estar ali nos convocando. Não só Paulo, que é o vaso escolhido, mas todos nós, filhos do Pai. E também somos todos nós que compomos o grande rebanho, porque Jesus Cristo é um grande pastor de almas, esse nosso mestre, porque quando um dos discípulos o chamou de mestre, perguntou: mestre? Jesus respondeu: me chamastes de mestre e o fizestes bem, porque mestre eu o sou. Estava ali Jesus confirmando e afirmando para toda a humanidade qual foi o seu verdadeiro papel, a sua grande missão, que foi trazer aí os ensinamentos da Boa Nova, os ensinamentos do caminho que nós devemos trilhar para encontrar a libertação, a alegria e poder provar de toda a felicidade que Deus guarda para cada um de nós. Pois então, está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai abordar o tema: fora da caridade não há salvação. Então, Allan Kardec ele publicar parte, né, dessa epístola de Coríntios para a nossa análise,
não só Kardec analisou, mas a gente teve a audácia de fazer uma análise um pouquinho mais profunda a respeito dessa tal caridade, porque alguns tradutores da Bíblia, alguns tradutores dessa parte aqui do Evangelho, né, também falam, do Novo Testamento, também falam que eles também utilizam a palavra, em vez da caridade, elas utilizam amor. Então nós vamos aqui trabalhar com o amor-caridade. Vamos ampliar o conceito da caridade para o amor-caridade. Então ele inicia dessa forma: ainda se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. É interessante, porque a gente foi dar uma estudadinha a respeito dessa passagem e nós fomos descobrir, né, que Paulo de Tarso, ele provém, né, da educação grega, ele era grego, então ele teve ali, né, realmente uma formação, né, desses grandes filósofos gregos, né, e à época existiam grandes teatros gregos, né? E esses teatros eram anfiteatros, né? Eram colocados ao fundo do teatro, vasos que eram de bronze e que eles serviam como uma espécie de amplificador do som. Então, os palestrantes, os atores, né, que utilizavam aquele anfiteatro, eles utilizavam desses vasos, né, para terem o som ampliado no anfiteatro, né? Então ficava mais alto, funcionava como um ampliador, um microfone, né? Que eles ficavam lá no fundo atrás da plateia, né? Então funcionava. E o que a gente pode entender, né, a respeito dessa passagem, né? Que foi uma licença poética, né, utilizada pelo apóstolo Paulo, que veio de formação cultural grega. Então, a gente pode entender que ainda que se ele falasse a língua dos homens, se falasse a língua dos anjos, se ele não tiver caridade, ele vai ser como o bronze que soa ou como o símbolo que retine, né? Então, significa que a palavra será vazia. Ela será apenas uma palavra ecoada. Porque se ele fala a respeito de caridade, se ele fala a respeito de amor, mas não a pratica, a palavra é morta, né? O espírito vivifica, mas a letra é morta. Então a gente tem que compreender que quando se fala em caridade, a proposta de Jesus para todos nós, humanidade, é a caridade em ação, é o amor em ação, é o amor ativo, a caridade, amor ativa. A gente vivenciar a caridade, porque todos os ensinamentos cristãos, tudo que nós vamos encontrar no Evangelho, se nós não realmente internalizarmos esses ensinamentos e nos colocarmos na direção de praticá-los, tudo isso é letra morta, não vale de nada. Não adianta os símbolos dourados, livros dourados, bibliotecas incríveis, não adianta para nós espíritas nós sabermos todos os itens, né? Tem espíritas que sabem de cor, né? Todos as perguntas do livro dos espíritos, as respostas, as questões. E como vives, né? Como você está vivendo? Como é que você está utilizando esses ensinamentos maravilhosos, né? Esses ensinamentos do Cristo, os ensinamentos da nossa doutrina, que é o cristianismo revivido, né, redivivo, para todos nós, repaginados pelo nosso mestre Kardec. Como é que a gente está vivendo? A gente está colocando em ação tudo isso? Então, se a gente não está colocando em ação essa caridade, esse amor, a gente só está falando palavras vazias, né? Então, aqui essa parte poética fala a respeito disso, né? Da gente realmente utilizar esses ensinamentos para o nosso crescimento, para a nossa evolução e para a nossa elevação, para a nossa caminhada. Ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que se eu soubesse de tudo, ainda que eu utilizasse, né, os meus dons, os meus carismas, mesmo que eu seja um médium
conhecedor da mediunidade tiver uma percepção extrasensorial, o saber das coisas espirituais, né? Além das coisas também, que ele fala a ciência de todas as coisas, a nossa doutrina, ela nos afirma que temos dois caminhos para a evolução espiritual, né? O conhecimento e o sentimento. Então a gente está evoluindo, a gente está nesse processo de evolução espiritual, trabalhando essas duas vias, né? As vias do aprendizado, do saber, do conhecimento, e também com as vias da educação do nosso sentir. Mas aqui Paulo afirma, né, aquilo que os espíritos também afirmam aqui na codificação, quando nos dizem que é mais difícil a gente transformar o nosso sentir do que transformar o nosso saber. O nosso saber, ele é alicerce, é importante. O espírito evoluído, o espírito puro, ele é um sábio, ele tudo sabe, ele é o conhecedor de todas as ciências humanas, né? Todas as ciências humanas e espirituais, enfim, ele tem o compêndio do conhecimento, o arcabouço intelecto-moral, mas o saber é o verdadeiro desafio para o ser humano, né? É a gente desenvolver os nossos sentimentos, essa sabedoria do que está no sentir, no saber, no amar, no compreender, no amor nos seus fracionamentos, o amor que ensina, o amor que ouve, o amor que ampara, o amor que deseja o bem. Então, este sentimento de amor que nós precisamos desenvolver, né? Que é o amor-caridade, colocado por Paulo, que afirma que não adianta você saber tudo, você ter tudo e não ter, né, ainda se direcionado para esse caminho de transformação íntima, do seu mundo íntimo, da sua paisagem interna. O que eu preciso mudar em mim? O que em mim precisa ser transformado? O que há em mim que me dificulta a caminhada, que me dificulta a elevação espiritual? O que precisa ser transformado? Então isso também é um caminho de autoconhecimento, e do autoconhecimento aí a gente vai promovendo esse processo de transformação. Porque o autoconhecimento de Paulo, né, de Saulo para Paulo de Tarso, ele viveu anos no deserto, né, com ele mesmo, né, aprendendo a profissão de tecelão, né, mas isso aí, o deserto também tem um significado de encontro com si mesmo, porque é o deserto da vida, é o deserto das questões humanas, é o deserto dos assédios da nossa sociedade. Então está ele ali, ele diante do deserto, ele diante de si mesmo. Então foi esse processo que Paulo fez para a sua conversão, né? Que é esse processo de entrar dentro dele mesmo e buscar aquilo que precisa ser transformado. E precisamos aprender também com o exemplo de Paulo, né? Que precisamos realmente entrar em nós para identificar aquilo que precisa mudar, aquilo que nós precisamos trabalhar, as imperfeições que nos estão ali nos atravancando a essa subida, né? Emmanuel fala que a subida do bem é a subida que nunca cansa. Então, a gente tem que identificar o que está travancando. É o meu ódio, meu ciúme, minha raiva, meu egoísmo, meu orgulho. O que eu preciso resolver, o que eu preciso transformar, né? Então, aí é importante que nesse processo de evolução a gente identifique o que precisa ser transformado. Ainda que eu tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E o que é esse transportar montanhas, né? No Livro dos Espíritos, Kardec vem nos afirmar que essa passagem de Jesus, esse ensinamento evangélico, é para a gente trazer para o nosso mundo íntimo, né? O que são as montanhas, né? Senão as nossas imperfeições. Então, mesmo que eu consiga identificar as minhas imperfeições humanas, eu estou amando? Eu estou utilizando meu amor com o meu próximo, com o meu irmão, com o meu colega de trabalho? Eu estou utilizando essa força motriz de tudo que existe. Eu estou utilizando isso a meu favor? Eu estou utilizando esse amor que já está em mim? Por que já está em mim, meus amigos? Porque às vezes a gente se questiona, gente, eu preciso amar. Para onde que eu vou? Como é que eu vou fazer? Eu vou amar por onde? Como é que eu vou aprender a amar ao meu próximo como a mim mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas? Que é um mandamento único, ensinado por Jesus Cristo. Mas aí a gente precisa estudar.
A gente vai estudar, por exemplo, a obra da Dona Joana de Ângeles, né, que trabalha lá a psicologia espírita, né, que é a psicologia transpessoal, e a gente vai encontrar ali na obra da nossa benfeitora espiritual, né, que chega a nós psicografada pelo nosso extraordinário médium, né, Divaldo Pereira Franco. A Joana, ela vem nos afirmar que nós não precisamos buscar o amor fora, porque nós já somos amor. Nós já somos amor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá no Velho Testamento, criados à imagem e semelhança de Deus. E o que Jesus, nosso mestre da humanidade, nos ensinou? Jesus nos ensinou que nós somos, que Deus, ele é a expressão máxima do amor. Se Deus é a expressão máxima do amor, e eu fui criado à sua imagem e semelhança, eu sou amor. Você é amor. E a gente sofre justamente porque a gente age contra a nossa natureza, a gente age fora do amor. Então a gente não precisa buscar fora aquilo que nós já temos. Nós já temos. A nossa caminhada, meus irmãos, o nosso processo de evolução espiritual se dá para dentro. É a gente encontrar o divino em nós, né? Esse amor que já nos pertence, porque nos foi dado por hereditariedade do nosso Pai, do nosso Divino Pai. Então não adianta eu saber tudo, eu ser uma grande médium, eu ter o conhecimento de todas as leis universais, as leis divinas, ter o saber se eu não atuo, se eu não coloco em meu benefício essa força iluminada que tudo faz. Se Deus é amor, estamos aqui vivendo graças ao seu amor. E no amor de Deus, nós estamos aqui vivendo, atuando. E graças, né, a sua profunda compreensão, né, que Kardec nos oferta a respeito dessa passagem, né, de Jesus na Terra. Nós vamos entender que Jesus, ele é o nosso mestre, é o nosso guia e modelo, e é os seus passos que nós devemos seguir. Nesse processo, é os seus passos que nós devemos seguir. Nós não podemos dizer, eu quero evoluir, mas não sei por onde. Siga Jesus, siga o seu Evangelho. Ele esteve conosco há pouco mais de 2000 anos atrás para trazer as luzes da Boa Nova. Siga os seus passos, siga os passos do Mestre Jesus. Ainda que eu tivesse a fé possível a ponto de transformar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Mesmo que tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregado o meu próprio corpo para ser queimado, tudo isso nada me serviria. Ora, que Paulo fala a respeito da caridade, não a caridade, mas a benfeitoria, né? E também fala a respeito do sacrifício. O que é a benfeitoria, né? Benfeitoria é você fazer o bem. Agora que a gente está chegando em época dos políticos, né, que os políticos estão fazendo aí as suas campanhas, eles têm dado aí cestas básicas para as pessoas. Mas essa doação é uma doação interessada em ter votos de volta. A caridade que Jesus nos ensina, a caridade que o Espiritismo nos ensina, é uma caridade desinteressada, que não busca ter nada em troca. E também aqui Paulo, ele vem ampliar o conceito de caridade. Não é só a caridade do dar aquilo que nos serve mais, dar o dinheiro que nós não precisamos, dar as roupas que nós não usamos. Isso não é a caridade real e verdadeira. A caridade, ela é um exercício da alma. Ela é um exercício exemplar para a nossa evolução. É dessa forma que quando a gente atua na caridade, a gente tem que se colocar no lugar de quem está sofrendo, a carência, de quem está sofrendo a dor, de quem está vivenciando um problema, de quem está vivenciando uma dificuldade. Quando a gente passa embaixo de uma marquise e vê uma pessoa jogada, dormindo ao relento, em condições precárias de higiene, o que a gente tem que fazer nesse momento? Atuar com o nosso coração, com a força do nosso coração, nos colocando no lugar dele. Eu também sou um filho do Pai, ele é um filho do Pai, eu poderia estar no lugar dele. Ou então eu poderia ter meu filho ali, embaixo daquela marquise. Pelas circunstâncias da vida, pode ser que meu filho, um dia, né, vai vivenciar uma experiência triste como essa. Daí, nós estamos atuando na caridade, quando estamos nos colocando no lugar do nosso próximo, quando estamos recolocando o nosso
coração junto dessa caridade. Não é só dar. E o sacrifício, meus irmãos, Deus não quer a nossa dor, Deus não quer o nosso sacrifício, Deus não quer que a gente se queime, Deus quer o nosso aprendizado, Deus quer que a gente aprenda. Ele se comunica conosco através das suas leis, leis universais, leis que coordenam tudo, leis da qual todos nós, filhos dele, estamos submetidos. E nessas leis existe a lei de causa e efeito, existe a lei do progresso, existe a lei do amor, existem várias leis que coordenam a nossa vida e tudo que se dá na nossa encarnação, meus irmãos, tudo que se dá na nossa encarnação é com o objetivo de nos tornar mais capacitados, mais aprimorados, melhores, porque nós estamos aqui encarnados, na verdade, vivenciando um projeto de educação para o espírito humano. A gente não veio aqui comer doce de leite, a gente não veio aqui tomar Coca-Cola, não. A gente veio aqui para aprender. A gente veio aqui para aprender. A gente aqui veio para trabalhar, para aprender através do trabalho, né? Para desenvolver os nossos sentimentos, ampliar a nossa família espiritual, aprender a amar, a olhar o outro. Tudo isso aí faz parte do nosso processo de construção de nós mesmos, que nós vamos aí ao longo das nossas encarnações, né? Construindo cada vez um pouquinho mais, angariando um pouco mais de perfectibilidades, de virtudes e de qualidades morais, né? Então aqui Paulo continua: a caridade é paciente, quem ama, guarda, espera, é branda e benfazeja, porque a caridade vem do bem. A caridade não é invejosa, porque aquele irmão que já está na condição, que já traz, né, consigo a aquisição do amor-caridade, ele não olha o seu próximo como um inimigo, e sim como um irmão. A gente não se alegra quando com a vitória de quem a gente ama, com a vitória do irmão, então a gente não vai ter inveja, a gente não vai querer que a pessoa não tenha o bem que chegou para ela, porque o bem que chegou para ela é o bem que chegou para a gente. Somos uma só humanidade, irmãos, estamos todos interligados por fios tênues desse amor que nos ligam uns aos outros. Por isso os nossos benfeitores, Irmã Rosa, Irmã Anália Franco, caminham conosco, segurando a nossa mão, porque sabem que somos todos dependentes uns dos outros, e os espíritos superiores elevados, eles só estarão completamente felizes quando o último de nós também estiver em paz, estiver alegre, estiver bem, ou pelo menos estiver no caminho, né? Já estiver nessa subida, né? Que é a subida do bem que nunca cansa. Continua a Paulo de Tarso, que a caridade não é temerária nem precipitada, não, porque ela é digna dos espíritos amadurecidos, os espíritos reflexivos, que atuam através dos atos pensados. Então nós estamos falando de paixões, estamos falando do amor, o amor que eleva, o amor que é a causa de tudo, que é a identidade divina, conforme Jesus Cristo nos afirmou ser, que Deus é amor. Então, ela é tranquila, ela é pacífica, ela é reflexiva, né? Ela não é temerária nem precipitada, ela não vai se precipitar, ela não se enche de orgulho. Orgulho, nós sabemos aqui dentro da nossa doutrina espírita que o orgulho é chaga da humanidade, é chaga. O orgulho não é um sentimento positivo, não é um sentimento bom, é um sentimento que nos atravanca a caminhada, e é um sentimento difícil de identificar em nós. É difícil, é complexo. Por isso que é chaga da humanidade junto com o egoísmo. O egoísmo e o orgulho, né, são as grandes chagas, são os grandes empecilhos que nos impedem de alçar voo, né, para o Criador, justamente porque eles são difíceis de serem identificados em nós. Por isso que é tão importante esse processo do autoconhecimento, né, da gente parar, pensar, respirar. Como que foi meu dia? Será que poderia ter sido melhor?
Por que essa pessoa se chateou comigo? Será que eu fiz alguma coisa ruim para ela? Será que tem alguma coisa em mim que incomoda ela? Será que tem alguma coisa em mim que eu não sei que tenho, que incomoda tanta gente? Então é importante que a gente realmente, a pessoa que se propõe a crescer, evoluir, baseada na doutrina espírita, baseada aqui nas pegadas do nosso Mestre Jesus Cristo, tem necessidade de sempre estar aí se confrontando com si mesmo. Então, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agace nem se azeda com coisa alguma, é um espírito dotado de amor, né? Na verdade, Paulo aqui está falando de um lugar, de um momento, de uma situação, de uma condição do espírito que ele já não se apequena, porque ele já compreende que todos nós somos uma humanidade, não suspeita o mal, porque o mal para ele já não existe mais. Ele já compreende que o mal, na verdade, é a ignorância do bem. Portanto, ele olha o irmão com muita caridade, mesmo sendo ele cheio de violência e de revolta, ele olha com amor e caridade, porque ele vê aquilo, né, que o potencial daquele espírito. Jesus Cristo sempre nos convocava, né? Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Que brilhe vossa luz diante dos homens, aquilo que faço, vós podereis fazer mais e melhor. Vós sois deuses. Estava Jesus sempre nos convocando o melhor e o maior, porque Jesus não vê a gente, o que a gente é agora, não. Jesus vê os anjos que seremos amanhã, vê os espíritos superiores, os grandes trabalhadores da última hora que estarão ao lado dele um dia, como seus prepostos, do átomo ao arcanjo, como afirma aqui o Livro dos Espíritos. Estamos nessa trajetória, estamos nesse caminho. A caridade, o amor, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, e é a verdade que nós devemos seguir, não a injustiça. Nós não temos que ficar felizes com a dor do nosso próximo, mesmo que o nosso próximo nos tenha ofendido, porque nós temos algo muito maior para viver. É a verdade que chega para todos nós, o Espírito de verdade que retorna na face do Espiritismo para nos estabelecer todas as coisas, para tirar todas as nossas dúvidas e para dizer para você, filho do Pai, nunca morrerá. Para nos colocar conscientes da nossa impermanência aqui na Terra, mas nos colocar também conscientes de que nós somos eternos, somos filhos diletos do Pai e que isso não tem fim. Isso não tem fim. Impermanência do espírito aqui na Terra, conscientes de que não chegamos aqui para ficar, chegamos aqui para passar um tempo, mas também conscientes da nossa imortalidade, que nos foi dada pelo amor do nosso Criador, né? O Senhor da Vinha. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, porque sabemos que tudo é passageiro. Esses espíritos que estão na condição, que já conseguiram conquistar dentro de si o amor, caridade, tudo espera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, porque simplesmente são espíritos que suportam a dor, porque reconhecem, já compreendem o esquema divino, já entendem que a vida ela é impermanente, já compreendem que a encarnação é um projeto de educação para o espírito que é eterno. Então não vale a pena. Se a gente for buscar aí a psicografia dos grandes espíritas, os espíritos, né, que tiveram aqui, que estiveram na Terra, dos grandes homens, né, dos grandes exemplos, né, os benfeitores espirituais, eles lembram com mais carinho e amor das encarnações mais difíceis, das encarnações de sofrimento, das encarnações de dor, porque foram elas aquelas na qual eles conseguiram tirar maior proveito, maior aprendizado, maior atuação, né? Dentro da nossa intimidade, dentro de nós mesmos, porque isso é importante que a gente faça. Se você tem a vida tranquila, não é para buscar o sofrimento e a dor, não justifica, nós não somos masoquistas, né? Mas se você tem uma vida tranquila, vamos buscar o conhecimento, através do aprendizado, vamos aprender, vamos divulgar as sementes da Boa Nova, né? Vamos auxiliar Jesus Cristo, ensinando, contando para todos os irmãos que nada perece, que estamos aqui nesse processo de evolução espiritual, juntos,
como uma só humanidade. A esperança, a fé e a caridade. Dentre elas, a caridade é a mais importante. A fé e a esperança são duas virtudes da alma humana, virtudes, que nós vamos aí angariando e fortalecendo ao longo das nossas experiências, ao longo das nossas encarnações. Mas a caridade e o amor é o mais importante, meus irmãos. É a caridade e o amor que nós devemos aprender, que nós devemos exercitar, que nós devemos atuar quando nós vamos internalizar os ensinamentos de Jesus Cristo, quando nós vamos internalizar aqui esses conhecimentos que adquirimos em parte dessa epístola escrita por Paulo e inspirado pelo próprio Jesus Cristo. O caminho de Damasco é a simbologia do caminho que todos nós, filhos do Pai, teremos que percorrer um dia. Que sigamos, meus irmãos, todos nós, façamos o nosso caminho de Damasco, não esperando, mas já compreendendo que Jesus Cristo já nos cercou nessa estrada. Jesus Cristo já foi nos buscar no momento que encontramos essa doutrina maravilhosa aqui, que é o Jesus redivivo, o Jesus explicado, o Jesus descrucificado, não mais aquele Jesus pendurado na cruz ensanguentado, mas o Jesus descrucificado, com o seu pensamento lúcido, o seu pensamento científico, nos afirmando que aquilo que ele faz, nós podemos fazer mais e melhor, querendo nos estimular, esse grande pastor de almas que prometeu para Deus que nenhuma das suas ovelhas serão perdidas. No caminho de Damasco, meus irmãos, vamos encontrar muita coisa. E Jesus, como um imenso sol que interrompeu a caminhada de Saulo de Tarso e o converteu para Paulo, está aqui hoje no nosso caminho de Damasco, com essa doutrina maravilhosa que nos convoca a ser melhores do que somos, a agir melhores do que agimos e a amar mais do que amamos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. Que a paz do nosso Mestre e amigo Jesus esteja com todos, junto às nossas mentes e junto aos nossos corações. A paz. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado, benfeitores da casa da Irmã Rosa, nós agradecemos este momento em que podemos ouvir as lições do Cristo através desta doutrina consoladora. Que possamos fixá-las em nossos corações e aplicá-las no nosso cotidiano. Rogamos a Maria, nossa Mãe bendita, que visite todos os lares do nosso planeta, que vá a todos os cantos em que haja dor e sofrimento, levando sua luz que acalma, que alivia a dor, que consola, dá esperança e estimula o amor que há dentro de todos. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime,
ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Rogamos ainda a espiritualidade amiga da casa da Irmã Rosa, a fluidificação das nossas águas, que nelas sejam depositados o lenitivo para as nossas dores. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.